Guys! Hoje nós vamos falar sobre o que é aprender inglês, como você aprendeu a sua língua materna. Já parou para pensar nisso? A coisa pode ser mais simples do que parece. E na dica de hoje eu vou mencionar algumas estratégias que podem te ajudar a aprender inglês mais fácil e de maneira menos dolorosa. Primeiro, vamos começar a pensar nas crianças que nós temos ao nosso redor. Como elas aprendem a falar a língua materna? Primeiro ponto, tem muito input. Desde o momento que a criança está no útero, ela já está ouvindo aquele idioma o tempo inteiro. E aí, quando ela nasce, ela precisa de mais um tempo ainda para continuar ouvindo os sons, para continuar ouvindo a entonação daquele idioma, para só então, depois de muito ouvir, ela começar a falar frases? Não. A criança começa primeiro balbuciando, gaguejando, falando alguns sons. E eu não estou dizendo que você tem que ser assim. A dica aqui está em, principalmente em inglês, prestar atenção na tonicidade da palavra e principalmente no ritmo, na entonação. Você já parou para pensar que em alguns momentos o inglês parece uma língua cantada? Quer ver só um exemplo? How are you? Às vezes, em algumas frases, você não consegue pronunciar a palavra corretamente ou fazer junções. Então, aqui vai uma dica. Treina primeiro a entonação. Essa pergunta que eu falei anteriormente. How are you? La 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 la. La 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 la. Entonação é tudo. Imagina só que alguém chega para você e fala que o gatinho morreu. E aí você quer falar assim: Oh, I'm sorry! Apesar da frase ser a frase a ser usada na situação, a entonação tá errada. Tem que ser Oh, I'm sorry. Porque entonação é tudo na língua inglesa. Um outro exemplo. Alguém chega para você e fala que passou na prova, conseguiu tirar a carteira. E aí você fala Oh, congratulations. Onde está a entonação aqui? Não tem entonação. Oh, congratulations! Então, esse é o primeiro ponto para você começar a falar inglês ou qualquer outro idioma, como você falou a sua língua materna. Ouça muito. Músicas, filmes, séries, podcasts, todos eles nos ajudam a entender melhor o idioma. Todos eles nos dão a entonação de como acontecem as palavras e as situações. E isso vai fazendo com que a gente crie uma grande quantidade de recebimento de dados, mas que na hora que a gente vá falar, a gente também tenha a segurança para se expressar. Um outro detalhe é concentração, prestar atenção no movimento da boca daquele que fala o idioma que eu quero aprender. Principalmente porque em inglês há determinados sons que nós não temos em português. Um exemplo disso é o som do TH com S soprado. Three, think, three, think, thought. Se a gente consegue prestar atenção no movimento da boca, a gente consegue mais ou menos saber o que nós temos que fazer, qual é a posição da língua. Por exemplo, o T em inglês, a língua não fica na mesma posição que nós falamos o T em português. Por exemplo, quando eu falo ti, a gente chega a fazer um biquinho, ti, a posição da língua, ela tá relaxada. Agora, se eu falo esse mesmo ti em inglês, a língua não vai estar relaxada, é como se ela subisse um andar. Ti, ti, tá vendo? Ela não tá lá guardada na garagem, ela subiu. Ti. E entonação é tudo. O que acontece é que às vezes nós temos vergonha de fazer certos movimentos com a boca, com medo das pessoas rirem da gente. E aí a gente compromete o som do inglês que a gente fala. Então, um conselho que eu te dou: treine em casa, em frente do espelho, olha o movimento de boca, grava o som, vê se ele tá pelo menos parecido com aquilo que você escuta em filme, em série. Seja rigoroso com o seu speaking, porque quanto mais você se assemelhar ao modo de um nativo falar, mais bonito e claro vai ser o seu inglês. Até agora nós já falamos de entonação das palavras, ritmo de frases,
entonação das frases. Falamos também de concentração, de atenção ao movimento da boca, como que a língua faz em determinados sons que nós não temos no nosso idioma. E agora nós vamos falar de outro muito importante, que é a repetição. Você já prestou atenção numa criança quando ela aprende a falar uma palavra? Ela repete aquela palavra o tempo inteiro, mesmo que aquela palavra não tenha a ver com a situação. Mas porque ela aprendeu, ela está repetindo. E esse é o foco do aprendizado, a repetição. Se hoje eu aprendo uma quantidade de vocabulário e amanhã mais outra, e eu não estudo o que eu aprendi no dia anterior, e eu não consigo inserir esse vocabulário no meu dia a dia, eu só tive o trabalho de memorizar. Porque se ele não fizer parte do meu dia a dia, das minhas conversas e da minha rotina, eu vou perder completamente. E quando nós falamos em aprender inglês como aprendeu a língua materna, a repetição, ela envolve uma certa rotina. Você vai ouvir, você vai repetir, você vai se ouvir, comparar e voltar todo o ciclo. E a partir daí, você vai conseguir fazer com que o idioma que você está aprendendo seja inserido no seu dia a dia e faça parte de você, assim como a língua materna. Resumindo, para falar inglês ou qualquer outro idioma, como você fala a língua materna, você tem que focar na entonação. Viu só como é fácil falar inglês como você fala a língua materna? É só prestar atenção nesses 3 detalhes que eu falei para você. Gostou do vídeo? Compartilha ele com um amigo que precisa saber disso. A gente se vê. See ya!